Opinião, como dizia um irlandês famoso, quando eu estou em silêncio, as pessoas têm dúvida se eu sou estúpido ou genial. Quando eu abro a boca, eu resolvo essa dúvida. O mundo não tem forma. O mundo da minha avó e da avó dos senhores tinha forma. Talvez o mundo das mães talvez ainda tivesse forma. O mundo de hoje não tem forma. Ele não tem um princípio estabelecido. Essas certezas do que era uma carreira, do que era um casamento, do que eram as coisas certas e erradas, pessoas boas e pessoas ruins, ela desapareceu. Nós somos um mundo líquido porque sem forma somos obrigados a criar nosso sistema de valores. Essa ideia de foco é uma ideia de um mundo mais tradicional. Marx, em 1848, no Manifesto do Partido Comunista, dizia que o nosso mundo entrou numa fase, 1848, onde tudo que é sólido desmancha no ar. Nosso mundo entrou nessa fase e essa fase vai continuar por algum tempo. Pelo contrário, ela está se acelerando. E a velocidade dessa transformação faz com que eu perca a referência, porque aquilo que transformou o meu mundo já perdeu o significado. Essa perda de referência é que tudo aquilo que eu aprendi, inclusive já como professor, usar retroprojetor, passar prova em mimeógrafo, desapareceu como sentido. Todas essas questões vieram ao lado de um aumento espetacular, do qual eu sou testemunho nesses 33 anos de atividade pedagógica, do individualismo. O individualismo é a marca do nosso tempo e está crescendo. Há um teste do qual nenhum de nós jamais falhará ao fazer. É só perguntar para qualquer pessoa que não esteja aqui ao chegar a casa, dizer à esposa, ao marido, namorado, aos filhos: eu estou cansado. E todos os senhores ouvirão o quê? Eu também. Quem está casado há mais de 14 horas sabe a resposta. Eu também. Vejam, eu não perguntei como você está. Eu estou tentando trazer à tona a minha dor e o meu cansaço. Então eu digo, mas eu acordei às 6 da manhã, eu acordei às 5. Ninguém ouve. Ninguém ouve. Ninguém ouve absolutamente nada. Digam a qualquer pessoa qualquer bobagem. A minha bobagem preferida é astrologia. São aquelas coisas que não prejudicam nem ajudam ninguém, mas são simpáticas, né? Digam qualquer coisa, como por exemplo, eu sou de Aquário, e a pessoa vai dizer, eu de Libra. Ah, meu ascendente é Aquário, meu é Peixe. Vai, morra, eu não estou perguntando nada de você. E as pessoas vão continuar falando. Façam esse teste com qualquer questão. O meu mais velho tem 18, o que vocês vão ouvir? O meu tem 17. Ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. Por isso que hoje, pessoas que se dispõem a ouvir são pessoas que têm um diferencial profundo sobre os outros. Numa reunião, são aqueles que controlam a reunião. Enquanto os outros falam, o silencioso fica captando o rumo da reunião para dar só uma interferência final. Eu tive que dizer no Rio, em função de uma provocação, de uma pergunta, e vou usar essa metáfora no início que eu usei no Rio. Opinião é que nem uma parte específica do nosso corpo, que fica na parte posterior e que representa o final do processo digestivo. Opinião você pode dar, é sua. Não há lei contra. Não é, ao contrário do que dizem, não é imoral. É seu, Dê quando quiser e quantas vezes quiser. Porém, não é obrigatório. Você pode, mas não precisa. A primeira coisa é perguntar se a pessoa quer. É fundamental. E se a pessoa quiser, gives. Mas se a pessoa não quiser, opinião, como dizia um irlandês famoso, quando eu estou em silêncio, as pessoas têm dúvida se eu sou estúpido ou genial. Quando eu abro a boca, eu resolvo essa dúvida. Então, uma das coisas mais simpáticas do mundo é o silêncio, a opinião balançando apenas com interjeições bovinas, balançando a cabeça. Façam isso e casamento e emprego vão durar para sempre, gente. Vão para sempre. O individualismo é a nossa marca notável, uma das marcas mais extraordinárias deste mundo,
Porém, ao mesmo tempo, contraditoriamente, a experiência individual clássica, ela está deixando de existir, como nesse quadro Caspar Friedrich, romântico do século XIX, que pinta um homem subindo a uma montanha para ver a paisagem com neblina. Este é um homem do século XIX, esse é um homem romântico, é um homem do XIX. Este homem não é contemporâneo. Um homem contemporâneo estaria fazendo o quê? Fotografando, tirando um selfie, eu e a montanha, né? Hashtag cheguei, eu subi, não? Ele estaria publicando já, editando e mandando mensagens e avaliando a sua viagem pela quantidade de curtidas que ele recebesse. Este é um homem estranho que sobe, observa e guarda para si aquilo que vê. Eu fiz 2 experiências recentes de fazer viagem internacional não levando nenhuma máquina fotográfica e não utilizando a fotografia do celular. A meu favor, ou para diminuir, parece que isso é épico, eu já tinha ido a esses lugares várias vezes, mas é uma experiência completamente distinta. Eu não fotografo mais, eu apenas vejo. E eu comecei a viver. Imaginem isso. As pessoas são fixadas na intermediação eletrônica, chamadas redes sociais e assim por diante. As pessoas vivem através da imagem que elas transmitem. Eu não estou entrando naquela discussão que, quando eu era jovem, um autor da minha geração, Erich Fromm, dizia bastante, ter ou ser, publicar ou existir. Não é mais superficial quem publica mais fotos ou menos. Apenas talvez tenha mais tempo e seja mais carente. Mas a grande diferença está em que eu suponho que isto seja viver. Eu suponho que esta imagem seja eu. Como eu escrevi num artigo para o Estadão sobre a moça australiana que abandonou as redes depois de anos fotografando, e para fazer uma foto zen na beira da praia, ela passou horas e horas testando o melhor ângulo. O mundo líquido dissolveu fronteiras. O mundo líquido tornou os valores relativos e introduziu a incerteza entre nós. Ninguém mais tem muitas certezas. Ninguém mais tem uma clareza sobre as coisas. Ninguém mais consegue dizer assertivamente o que é certo e o que é errado. E a identidade de todas as pessoas, farmacêuticos inclusive, médicos, professores e advogados, ela se torna líquida também. Essas identidades eram claras no passado. O simples uso do guarda-pó, do jaleco, o simples uso de um avental caracterizava uma pessoa. Hoje tudo tem que ser conquistado. Eu só reclamo isso, e já reclamei várias vezes, que eu fui aluno numa época que os professores tinham toda a razão. E hoje eu sou professor numa época que os alunos têm toda a razão. Eu nunca peguei um momento bom nessa história. Era ótimo ser professor há 50 anos e é ótimo ser aluno hoje. Bom, eu escolhi um momento errado, foi uma encarnação só errada a esse respeito. A identidade era dada. Como o meu clínico geral comenta, e eu lembro disso, há alguns anos levava-se o exame clínico fechado para o médico. Não era possível abri-lo. Hoje ele chega ao médico analisado pelo Dr. Google. Você chega lá e diz, doutor, eu estou com HDL. Aí o meu médico, o Dr. Jairo Idal, diz, e o que você recomenda nestes casos? Né? Porque as pessoas começaram, inclusive, a ler bula, extraordinário. Elas começaram eu já não posso mais, a presbiopia não permite, mas elas começaram a ler bula. A identidade é um problema. Identidade de tudo, de absolutamente tudo. Essa identidade tem apenas uma questão que não mudou, mas se intensificou e com a qual nós medimos hoje a capacidade de uma pessoa, que é seu poder de consumo. Não há nada mais depressivo do que não poder consumir. Zygmunt Bauman sugere num livro, 44 cartas, que as lojas, isso é particularmente importante para a área dos senhores, que as lojas deveriam se chamar farmácias, porque elas são a solução para diversos males, como depressão, angústia, etc. As lojas deveriam ter
uma identificação farmacêutica. E de acordo com a quantidade de gastos, elas poderiam botar uma tarja preta. Por exemplo, essa loja é só para casos graves. A ideia é do Zygmunt Bauman. Eu acabei de ver uma enquete num jornal da hora do almoço, de pessoas dizendo que compras relaxam, que comprar deixa a pessoa feliz. O elemento redentor é o consumo. Hoje nós consumimos mais do que nunca, com problemas ecológicos, psicológicos e também financeiros. O Brasil é uma nação, por exemplo, profundamente endividada, especialmente em determinadas categorias sociais. E é muito importante pensar que quando eu chego a este ponto, eu passo a confundir o fim de um mundo com o fim do mundo. Todas as pessoas mais velhas estão achando que o mundo está acabando, porque elas não se adaptam mais a isso. Observem num shopping, observem num prédio, a entrada da escada rolante. O mais velho vai ter 1 minuto de dúvida. Ele mira a escada rolante. Ele se aproxima e dá um pulo, porque ele tem medo da escada rolante. Aquela coisa engole gente, porque ele viu surgir aquilo. Os jovens entram. De fato, a escada rolante provoca problemas às vezes, mas o medo é um sinal de idade. Aquela dúvida na hora de um celular novo, o jovem começa a fuçar. E o mais velho fica olhando, por que eu troquei o outro? Eu sabia tudo onde estava. Quando eu começo a não ter mais significados no meu mundo, eu começo a estranhar, por exemplo, a necessidade atual, imperativa, profunda de ser feliz. Todos devem sorrir nas fotos. Fotos de pessoas mais velhas, 50 anos, ninguém sorrir. Não era de bom tom um profissional, por exemplo, tirar uma foto sorrindo. A felicidade é obrigatória. Todos devem ser felizes e profundamente felizes. Tanto, e também isso é muito importante para a área de vocês, que nós passamos a medicalizar a infelicidade. Alguém perde a esposa, perde um filho, perde a mãe, recomenda-se medicação. É óbvio que a pessoa está triste, mas a tristeza é natural. A depressão é uma doença clínica, que pode nascer de uma série de coisas psicológicas e até deficiência de lítio, mas a depressão existe. Mas a tristeza não é um acidente, a tristeza faz parte da vida. A tristeza é absolutamente essencial. Essa dimensão trágica da vida é essencial. Eu sou feliz hoje porque no passado eu não era. É a única medida que eu tenho para medir uma vida. Porque a minha vida, minha família, minha cidade, o país que eu moro, tudo isso pode ser muito melhor a partir da minha melhor. Esse é o primeiro passo. Trabalho e ética proporcionam sentido às coisas. E é preciso dizer isso. Que se isso não me provoca prazer, ainda que eu possa dizer que óbvio que eu trabalho porque eu preciso, que ainda não provoca tanto prazer, eu preciso em tudo pensar nessas 3 etapas com as quais eu encaminho para a nossa conclusão. A primeira é a distinção do certo e do errado. Sim, o mundo é líquido, mas eu nunca vi alguém ter dúvida sobre o que é certo e o que é errado. Todos sabemos. Eu posso enrolar, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é fazer direito e o que é fazer errado. Nós temos uma intuição sobre o certo e o errado, muito forte. Segundo, sabendo o que é o certo e o errado, agir a favor do correto. Lutar a favor do correto. E terceiro, percebendo o desvio, notando o erro, ou tropeçando porque somos humanos, correção e volta ao rumo. Somos humanos. Eu vou dar um exemplo aos senhores para não esquecerem que treinamento é importante, mas não é tudo. A coisa que eu mais treinei na minha vida é provavelmente a coisa que os senhores mais treinaram, andar. Eu com 52, segundo minha mãe, ando desde os 11 meses, logo 51 anos treinando diariamente. Se fosse uma língua, eu já seria um gênio da língua. 51 anos de treino diário, às vezes bastante. E eu tropeço. O que significa? Que naquilo que eu mais treinei na vida, eu também erro. Errar é humano não porque nós erremos bastante, mas que isso que nos tornou humanos. Logo eu sei que eu vou ter um deslize. Eu gostaria de nunca ser grosseiro com nenhuma pessoa. E eu acordo de manhã com essa disposição de não ser grosseiro.
de sempre tratar todo mundo com muita polidez. E os 100 primeiros são tratados por mim com muita polidez. A partir dos 120 já é assim, quando eu chego no 150º, que me diz uma imbecilidade agressiva, aí eu estou. Aí eu sei que eu errei, que a minha paz deve pertencer a mim e não ao outro. Peço desculpas e vamos de novo. Amanhã eu vou tentar. Eu vou tentar mais uma vez. A correção é fundamental. Ética é fruto de 3 ações. A primeira é uma avaliação do bem e do mal. A segunda é uma ação concreta em direção à ética. E a terceira, que complementa a segunda, é a correção do ato alheio ou meu permanente. Todos sabemos, nós temos todas as respostas. Eu estou convencido que todos aqui sabem exatamente, por exemplo, se é hora de manter o casamento ou interrompê-lo. Todos sabem isso, mas nem sempre é a resposta que eu quero ouvir. Estou dizendo que eu sei as respostas. Vê-las ou não vê-las é um pouquinho uma escolha minha. A ética nasce de uma reflexão. Essa reflexão envolve ação e aí o feedback que vai fazer eu corrigir meus atos. Este é o ponto que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, por exemplo, minha reação a frases não muito lógicas. Eu preciso melhorar minha reação. Quando alguém me disser uma frase não lógica, eu preciso entender mais e julgar menos. Esse é um ponto que eu falho muito. Contei ontem no Jornal da Cultura que um taxista me disse: clima maluco, né, doutor? Eu disse: não, o clima de São Paulo é subtropical de altitude, a temperatura oscila 10 graus na primavera e no outono. Não é maluco, ele é absolutamente dentro do esperado. Aí ele entra num silêncio absoluto. A gente não conversa mais nada a partir disso. Eu devia dar sequência, e o jogo de ontem, tanto faz, não precisa nem ter visto, né? Basta dizer, e aquele lance, aí a conversa segue e você vai. Eu preciso pensar permanentemente nos grandes e pequenos defeitos, avaliá-los. A imagem de uma escultora americana chamada Carlyle é a imagem de um homem se esculpindo, é um self-made man, de fato. É um homem se esculpindo. Fazer e fazer-se é a síntese dessa crença aristotélica de que eu me produzo. A minha vida não é infeliz ou feliz. A minha vida não tem sorte nem azar. Eu não tenho segredo de trabalho ou de leitura ou de atividade física. Eu não sou particularmente mais brilhante que os outros. Eu apenas sei que eu tenho que me fazer permanentemente. Sorte é o nome que vagabundos e fracassados dão a quem tenta. Nossa, como você teve sorte. Todo vagabundo e todo fracassado vai dizer: nossa, você teve muita sorte. Eu tive uma sorte enorme. Essa sorte implicou às vezes sacrificar mês e mês de sábado e domingo para escrever um doutorado. É uma sorte. É uma sorte. Eu tenho raiva disso. Porque quando alguém me diz: você tem jeito com línguas, parece que um dia eu sentei, now I speak English, je parle français très bien. Não, gente, foram anos decorando, estudando, melhorando, e ainda estou longe daquilo que eu quero. E quando alguém diz que você tem jeito com línguas, esse jeito é sentar e fazer. O homem que se faz não é aquela crença liberal que todo mundo tem seu destino nas mãos. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Mas é a crença que ética em particular nasce da consciência de que a minha vida, minha família, minha cidade, o país que eu moro, tudo isso pode ser muito melhor a partir da minha melhor. Esse é o primeiro passo. Alguém que fotografa um almoxarifado no qual trabalha e reclama, em primeiro lugar, transmite a sensação de quebra de confiança da empresa, mas transmite a sensação de que ele não tem nada a ver com aquilo, que ele é uma peça num sistema. Bem, se eu trabalho numa empresa, tudo aquilo tem a ver comigo, tudo passa por mim. Internet, opiniões de internet, de redes sociais, sobre política, sobre outras questões, são um campo minado para as pessoas começarem a expressar seus preconceitos. Então, voltando ao tema que eu trabalhei,
Vocês não foram formados como eu não fui formado. Vocês não foram formados por uma escola sem preconceitos. Eu fui formado numa escola com preconceitos. Eu fui formado numa escola homofóbica, misógina, que falava mal da capacidade feminina, que duvidava da capacidade de pessoas oriundas de determinadas partes do país. Eu fui formado nisso. E cabe a mim reagir a esse tipo de imbecilidade e refletir hoje como adulto que valores são esses e por que eu não quero seguir esses valores. Então, expressar esses valores nas redes sociais é muito perigoso. Todo mundo devia ter muito mais cuidado com as redes sociais, especialmente quem é profissional, especialmente quem exerce uma profissão. Você não gosta de determinado gênero, não gosta de determinado tom de melanina, não gosta de determinada área do Brasil, guarde no fundo do seu coração preconceituoso. É mais prudente, profissionalmente e eticamente. E comece a ler e se informar mais dos problemas. Como diz o Saramago, eu não quero que todo mundo se ame, porque isso é impossível. Quero que no máximo se respeite. Já é bastante. Já é bastante. Então, esta é uma questão, como uma atriz do Rio de Janeiro disse há pouco, eu não sou obrigada a gostar de gente gorda. Claro que não é. Isso fala de uma série de traumas a resolver com o seu psicólogo. Porém, eu sou obrigado a não expressar esse tipo de questão. Eu sou obrigado a não dizer ao mundo que eu tenho um modelo e que o mundo deve se adaptar a este modelo. Eu não devo expor assim a minha dor ao mundo. Todo preconceito expõe uma dor e um medo. Todo agressor é alguém que tem medo profundo de alguma coisa. Eu acho que todo pensamento humanístico, clássico, inclusive burguês do 19, contribui para o pensamento individual. Estamos sós, diz o Sartre no seu livro Existencialismo e Humanismo. Estamos irremediavelmente sós. Mas a questão filosófica não é perceber o indivíduo como só, é perceber que eu estou só, do ponto de vista filosófico ou psicológico, mas que meu corpo e minha existência física compartilha com o mundo espaço. Aí não é Sartre, é Newton. Não? Aí eu tenho que levar em conta a existência física dos outros. Ou seja, o individualismo não é um problema se ele for entendido como individualidade. Individualidade é uma vontade. Por exemplo, todo professor e todo profissional, todo farmacêutico, todo médico, todo enfermeiro deve ter autoridade. Autoridade derivada da sua função e do seu conhecimento, que é diferente de autoritarismo. Autoritarismo é quando eu acho que o mundo deve me servir porque eu sou autoridade. Autoridade é quando eu digo que essa coisa X, fruto disso. Então, autoridade é boa, individualidade é boa, pensar em si também é bom. Agora, só pensar em si, autoritarismo e individualismo são defeitos estruturais. E ao contrário do que diz a autoajuda, de quem eu sou um inimigo brutal. A autoajuda chama-se assim porque ajuda quem escreve, por isso autoajuda. Quem escreve ganha dinheiro. Ao contrário do que diz a autoajuda, que se você não se amar, ninguém vai te amar, a pessoa que se ama muito é insuportável. Você tem que se amar um pouco menos e começar a observar um pouco mais o mundo, né? Toda geração reclama que a anterior não teve os mesmos limites. Toda geração diz que na minha época havia normas e hoje não há. A primeira vez que isso aparece é num texto do século V a.C., quando um filósofo ateniense menor diz que do jeito que vai não vai ter futuro para Atenas, porque os jovens de hoje, século V, já não leem como ler. Isso significa apenas idade. Quer dizer, quando eu achar que a outra geração está perdida, é sinal de que eu já envelheci. Porém, como os pais mais frequentemente trabalham hoje, os dois fora, e mais frequentemente têm culpa e é obrigatório ser feliz, nós achamos que a condição da existência é a felicidade plena e que o trauma destrói, quando na verdade o trauma é um elemento construtivo da personalidade. Então, cada vez mais as pessoas acham que
que ser bom pai é provocar felicidade permanente. Ser bom pai é mostrar felicidade, deveres, coisas desagradáveis a serem feitas, desde limpeza a escovar os dentes, tentar passar valores e às vezes ter que estabelecer limites e punição. Punição que cada vez mais entendemos que não deve ser física, mas não quer dizer que ela não deva existir. Derrubar a rede de Wi-Fi da casa está doendo mais do que tapa na cara. Não, deixar a pessoa sem senha de Wi-Fi durante 2 horas num cantinho, isso está doendo muito na média das pessoas. Não? Então não precisa de punição física, porque o mundo não está mais trabalhando com essa ideia. Talvez fosse um sistema antigo. Mas lembrem, as crianças estão muito inteligentes, mas estão cada vez mais fechadas neste universo eletrônico, cada vez mais. O que será disso? Não sei, será uma geração diferente da nossa. No meu tempo, a gente fez a Segunda Guerra Mundial, bomba atômica e Auschwitz. No meu tempo nós matamos 55 milhões de pessoas sem internet, sem computador. Então eles não estão muito piores do que nós. Fizemos coisas terríveis no passado. A nossa geração fez do século XX e as anteriores o mais violento de toda a história humana, sem internet. Então não fica jogando, na minha época todo mundo se respeitava. Não, é só uma memória minha. A virtude pode se transformar num defeito. Quando, por exemplo, eu passo a me orgulhar de que sou um marido honesto e fiel, e a esposa passa a se orgulhar que é honesta e fiel, e passa a criticar aquelas que não são honestas e fiéis, a pessoa transformou uma virtude num ponto de vaidade. Eu, ao fazer um café filosófico, citei a história de Santo Antão, porque a virtude pode se transformar num defeito. A pessoa que transforma a virtude na sua meta e não no meio para atingir a felicidade, que é a expressão de Aristóteles. A ética é um meio para atingir a eudaimonia, a felicidade grega, eu, bom, bem. É a pessoa que começou a perder o objetivo. É a pessoa que começou a perder o limite. Tudo tem que ser prudentemente pensado. É bom ter cuidados de higiene. Lavar as mãos em excesso é um toque chamado a blutomania. Eu gosto quando tem a blutomania, a cozinheira, o enfermeiro e o médico. Eu gosto de enfermeiras com esse toque, né? Mas tudo contém o seu contrário. Citando, não sei qual a relação exata que vocês têm com a personagem, citando o Dr. Hahnemann, fundador da homeopatia, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Enterrado lá no cemitério do Père Lachaise, Dr. Hahnemann tem essa frase como coisa. Ou seja, tudo se transforma no seu oposto, se eu não tenho a medida. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.